O tema de hoje estaremos tratando então, lição 11, que será estudada presencialmente em todas as classes da Escola Bíblica Dominical no próximo domingo, dia 16 de junho de 2024, o tema A Realidade Bíblica do Inferno. Esse tema que é um tema muito evitado nas pregações e também nas rodas de conversa. As pessoas evitam pensar neste tema. Eu entendo que nós precisamos urgentemente de um despertamento no âmbito da pregação, para que a pregação seja de fato genuinamente bíblica. E muitas vezes as pessoas estão falando sobre a Bíblia, mas não estão pregando a Bíblia. E quando elas ignoram alguns temas, é de fato porque elas estão deixando de pregar a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, na sua íntegra. E o tema que nós vamos abordar sobre o inferno, ele é evitado, ele não é comentado nas pregações, e a respeito disso é importante que nós tenhamos um entendimento. Por quê? Porque é possível que nós deixemos de ser gratos a Deus o suficiente por aquilo que Ele nos livrou, se nós não temos uma compreensão daquilo que Ele nos livrou. E também alguém que não tenha entendimento, compreensão do tema, talvez possa estar caminhando em direção a este lugar. Então, é importante que você acompanhe nós nessa exposição. Irmão Jair, tema de hoje, a realidade bíblica do inferno, e nós temos o nosso texto áureo, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 41, que nos diz o seguinte: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. A verdade prática nos diz que o inferno é um lugar real de dor, agonia e desespero. Sua realidade é um alerta para nós ao longo da nossa jornada. Como eu comentei, é possível que nós, quando deixemos de olhar para essa realidade da existência do inferno, deixemos de ser gratos a Deus pelo grande livramento daquilo que Ele nos livrou, mas também precisamos estar alerta que, se deixarmos a nossa fé, este é o destino daqueles que se apostatam da fé e voltam para a velha vida. Irmão Jair, tema de hoje, um tema importantíssimo para ser compreendido, irmão Jair. Ao lado de outras doutrinas bíblicas, como a doutrina da ressurreição de Jesus, a doutrina da realidade do inferno, ela não pode ser ignorada. Ela é um alerta colocado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos, para que nós possamos entender. Não tem como dissociar, como separar a doutrina do inferno do cristianismo. Ela é necessária porque Jesus é o que mais fala sobre essa doutrina, é ele que traz esse alerta, e os apóstolos, então, eles confirmam o alerta, continuam pregando. Enfim, nós vamos ver que o inferno é um dos principais assuntos do Novo Testamento, e o Senhor Jesus Cristo, ele ensinou mais sobre o inferno, ele falou mais sobre o inferno do que sobre o céu, nos evangelhos, nos quatro evangelhos do Novo Testamento. Ele ensinou mais sobre o inferno do que qualquer outro escritor do Novo Testamento, inclusive o apóstolo Paulo. Nós vamos estudar nessa lição a doutrina do inferno e vamos situar a resistência atual que existe em relação a essa doutrina do inferno. Nós vamos também ver as principais palavras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que traduzem inferno. E vamos mostrar que negar essa doutrina significa realmente negar o cristianismo genuíno, bíblico, que o Senhor Jesus nos revela através da palavra de Deus. Muito bem, vamos estudar então esse tema a respeito da realidade bíblica do inferno. Afinal de contas, é importante entendermos isso porque um dia todos nós experimentaremos a morte, independentemente da nossa classe social, da religião que nós professamos,
independente qual é o título que nós tenhamos, mas o que nós precisamos entender é que, independente disso, classe social, religião, o dia que nós enfrentarmos a morte, após isso vai seguir-se uma coisa, que é o juízo. E ao juízo restam dois destinos, o céu ou o inferno. E o que nós vamos aprender aqui na lição de hoje é que o inferno ele é real, mas que não foi preparado para os homens. Ele foi preparado para Satanás, o diabo e seus anjos. E embora esse assunto seja difícil de ser expressado na atualidade, tendo em vista de que a sociedade está sendo moldada através das mídias, através do estilo de vida, a evitar pensamentos que tragam a nossa reflexão um pensamento de dor, de sofrimento. Embora exista essa dificuldade, é importante nós entendermos que, como o irmão Jair mencionou, o Novo Testamento fala muito sobre o inferno e, como mencionou o irmão Jair, Jesus falou sobre o inferno, mostrando o inferno existe, o inferno é real e esta é uma realidade que nós vamos precisar entender e precisamos evitar esse destino. Irmão Jair, tópico 1, vamos falar então sobre o pensamento humano a respeito do inferno. O que nós podemos pensar sobre isso? Existem pessoas que trazem um pensamento equivocado sobre esse assunto, irmão Jair? Nós, adentrando nesse assunto, nesse pensamento humano, nós vamos tratar sobre pensamentos filosóficos, interpretações teológicas de correntes diversas e também nós vamos ver um alerta feito pelos escritores do Novo Testamento, além de Jesus Cristo, sobre essa realidade do inferno. E para isso nós precisamos tratar dessa palavra, que é o inferno segundo a palavra de Deus. Então, segundo a palavra de Deus, o inferno, ele é a separação de Deus, separação completa do seu amor, da sua bondade, da fonte de vida que ele é. O inferno, ele é um local também de tormento, um lugar de tormento eterno, com sofrimento e agonia perpétua, onde não há esperança de alívio ou de salvação. E nós vamos ver também, durante o decorrer da lição, que o inferno é decorrente da consequência do pecado. É o resultado final de qual pecado? O pecado não confessado, o pecado não arrependido, em que a pessoa não confessa, não se arrepende, e ele é também o resultado da rejeição do plano de salvação, da salvação gratuita oferecida por Deus pelos méritos, pela obra do Senhor Jesus Cristo. E dentro desse pensamento humano que nós estamos vendo, então a gente já viu o conceito bíblico aqui da palavra inferno, nós vamos ver que nesse pensamento humano existem correntes que falam de diferentes formas da realidade do inferno, que negam a realidade do inferno. Então nós vamos ver os filósofos, mais falar dos filósofos contemporâneos, modernos, do período da modernidade, não tanto da época histórica da filosofia. Não vamos falar de Sócrates, Platão, Aristóteles, não, nós vamos falar de filósofos mais modernos em relação a isso. Nós vamos ver que alguns filósofos e teólogos, eles vão ter a sua mente cauterizada. E assim, todos os que vivem na incredulidade, eles são dominados por poderes que das trevas nesse mundo, que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. E eles negam, então, a realidade do inferno, da doutrina do inferno. Nós vamos ver alguns filósofos humanistas, porque eles trazem o pensamento humano que nega a existência do inferno, dizendo que o inferno não é compatível com os valores éticos morais. E aí nós vamos citar alguns. Nós vamos falar de Nietzsche. Nietzsche, então, um filósofo que nega a existência do inferno, porque
ele proclama nos seus escritos, no seu pensamento, a morte de Deus. E com isso, ele rejeitou a existência de um Deus transcendente e com isso também ele nega a existência do inferno. Para Nietzsche, a vida é o aqui e agora. Não tem o além-vida ou não tem uma condenação eterna. Para Nietzsche é assim que ele acredita e ele escreve. Os seus pensamentos, eles enfatizam a autossuperação e a busca do super-homem, da pessoa ser livre da religião e da moral tradicional. Nós vamos citar também aqui um outro filósofo que é Rousseau. Rousseau é o agnóstico. No agnosticismo, ele diz que não é possível provar e nem negar a existência de Deus, com certeza não dá para provar nem negar, e que se não dá para provar nem negar a existência de Deus, também não dá para provar e nem negar a existência do inferno. Então nós vemos filósofos humanistas que negam a existência dessa doutrina do inferno. E nós vamos ver teólogos também modernos e pós-modernos que negam a inspiração plenária, a inspiração total da Bíblia e agem de maneira para enfraquecer a doutrina bíblica do inferno, dizendo que muitas vezes se trata de um pensamento pagão e que deve ser erradicado da Bíblia essa questão do inferno. Nós temos aí vários teólogos ou várias correntes teológicas de várias religiões que enfatizam aí a existência do inferno, mas de uma maneira ou negam a existência do inferno bíblico e eles têm uma própria interpretação, uma própria corrente teológica. Nós vamos ver que no islamismo o inferno é chamado de Haranam, que é o destino para todos aqueles que rejeitarem a fé islâmica. No budismo não há um conceito permanente, o inferno não é um conceito permanente, mas sim é um estado mental que pode ser transcendido pela iluminação. E nós vamos ver também que nós temos outras correntes teológicas de interpretação de outras religiões, como o hinduísmo. Por exemplo, o hinduísmo, eles chamam o inferno de Naraka, que é um lugar temporário de purificação e de purgatório, de purgar, de purificar os seus pecados. No judaísmo, existem diversas interpretações sobre o inferno. Entre elas, nós vamos ver o Gehinom, que significa uma purificação temporária também, antes de alcançar um local, o céu, Olam Rabá, que eles chamam. O cristianismo, então, nós temos várias correntes dentro do cristianismo que vão pregar formas diferenciadas da teologia, e aí nós estamos falando de teologia, estudo de Deus, ou que eles pensam que é Deus, mas nós centramos o nosso estudo na Bíblia. Então, a nossa teologia é sempre bíblica, é sempre centrada na Bíblia e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aqui muitas correntes, até dentro do cristianismo, eles estabelecem pensamentos ou estudos diferenciados. Por exemplo, no segmento romanista, existe a questão do purgatório, em que, por um tempo, a alma vai para aquele local e ela vai ser purgada, ela vai ser purificada e depois ela vai alcançar o céu. Seria uma segunda chance. Nós vemos no segmento adventista e também no segmento dos testemunhos de Jeová a aniquilação total da alma por ocasião do julgamento final, irmão Alex. Então, a gente vê que é difícil, certas pessoas até não irão para o inferno aqui, conforme diz o texto, ou chegam até a admitir que certas pessoas não irão para o inferno, mas por tempo provisório. Então, serão purificados e receberão uma segunda chance, irmão Alex. E na verdade, então, irmão Jair, só reforçando essa ideia dos filósofos, Nietzsche, ele dizia: inferno é apenas uma grande metáfora,
O verdadeiro inferno está dentro de nós mesmos. Veja a concepção da filosofia de um filósofo a respeito do inferno, tratando este como uma metáfora. Desta forma, esse pensamento leva as pessoas a acharem que o inferno está dentro delas, sendo aquilo que lhe cerca, os seus tormentos, suas dificuldades, seus problemas. Na verdade, como nós vamos ver, não é isso o que a palavra de Deus fala. Outra filósofa francesa chamada Simone Weil, ela diz que o inferno é a crença de que o sofrimento é injusto. Veja só, o que o adversário vem através da filosofia para desfazer essa ideia bíblica do inferno, mas que a palavra do Senhor refuta. Prosseguindo, então, nesse tópico sobre o pensamento humano a respeito do inferno, nós vamos falar sobre o ensino do universalismo, que é um outro argumento muito frequente, que ele é um falso ensino de que no final das contas todas as pessoas irão para o céu. Nós vamos ver que nesse caso o argumento é que todos nós somos filhos de Deus. E aí, nessa questão, não há diferença entre um homicida, entre um assassino, de uma pessoa que leva uma vida consagrada, que leva uma vida em santidade a Deus. E com isso, então, todos serão salvos. Todos foram criados por Deus, todos são filhos de Deus, e esse é um pensamento meramente humano que não encontra respaldo, não encontra apoio nas escrituras. É um falso ensino que está enganando muita gente. E nós vemos que Jesus Cristo, ele coloca os apóstolos, todos eles seguidores de Jesus Cristo, eles são utilizados escrevendo a palavra de Deus e trazendo um alerta sobre exatamente esses falsos ensinos que vão revelar fraudes sobre as doutrinas, principalmente a doutrina do inferno, qual nós estamos falando aqui a respeito. E Paulo, e Pedro, João, Tiago, Judas, enfim, todos os escritores do Novo Testamento, eles trazem um alerta de se firmar na verdade da Bíblia, de verificar se a palavra está sendo pregada corretamente e trazendo as pessoas para a salvação, explicando o plano de Deus para a salvação da humanidade, para que as pessoas não rejeitem essa salvação. Essa é a mensagem de urgência dos apóstolos, de salvação, para que todos venham buscar a salvação, porque Deus, ele não tem prazer na morte do ímpio. O prazer de Deus é que todos se convertam e venham ao arrependimento e venham aceitar o plano do Senhor Jesus Cristo, irmão Alex. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí o tópico 1 falando sobre o pensamento humano a respeito do inferno. Vimos então o pensamento filosófico, vimos aí os desvios doutrinários, teológicos que tratam de forma errada, errônea esse tema, e também vimos aí que Deus levantou homens de Deus, inspirado pelo Espírito Santo, para alertar que isso aconteceria nos últimos tempos. Homens se desviariam da verdade e trariam falsos ensinos para o meio do povo de Deus. Fica o alerta da palavra do Senhor. Irmão Jair, tópico 2, vamos falar então como a palavra inferno aparece na Bíblia. Vimos então esses equívocos da filosofia, pensamentos errados teológicos, mas a Bíblia fala e apresenta o inferno de uma maneira tão clara que, embora exista algumas dificuldades de algumas interpretações de alguns estudiosos, o fato que não se pode negar é que a Bíblia fala sobre o inferno. O que a Bíblia nos apresenta, irmão Jair, nesse tópico? Bom, a Bíblia ela é constituída de 2 testamentos, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então a gente vai ver separadamente. No Antigo Testamento aparece a palavra do hebraico Sheol, que ela tem um significado de lugar em que da morada dos mortos. E aí, irmão Alex, é tanto o salvo quanto o não salvo nessa interpretação dessa palavra Sheol. E ela se concentra
na aplicação dessa palavra, mais para o lugar onde os corpos das pessoas que faleciam iam, e não para o destino da alma, citado somente lá em Jó, no capítulo 24, verso 19, que Sheol também é descrito como uma palavra, como um lugar de castigo. E vale a pena dizer que essa palavra Sheol aparece no Antigo Testamento em torno de 65 vezes. Mas a doutrina do inferno, ela é trazida pelo Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos, e que nos traz no Novo Testamento palavras em grego. Né? Então a gente vai ver, existem 3 palavras que traduzem Sheol lá do Antigo Testamento, que é a palavra Hades, a palavra Tártaro e a palavra Geena. Então nós precisamos entender essas 3 palavras que elas aparecem com o significado bíblico no Novo Testamento. A primeira palavra é Hades. Ela significa, então, um lugar de castigo. É o estado intermediário, o estado de morte que o ser humano experimentará no fim da vida. O que vai acontecer quando a pessoa ela falece, né? O seu corpo vai para a sepultura e a sua alma, segundo os relatos bíblicos, ela vai para um lugar intermediário chamado na Bíblia pelo Senhor Jesus Cristo como o Hades. Né? O Hades, então, é um lugar intermediário dessas pessoas que faleceram sem a salvação do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, pessoas que rejeitaram o plano de salvação, rejeitaram o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, rejeitaram essa obra salvífica do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos entender também que tem uma outra palavra que aparece no Novo Testamento como inferno, que é a palavra Tártaro. E aí essa palavra Tártaro, ela aparece lá em 2 Pedro, no capítulo 2, verso 4, e como um local em que os anjos caídos estão presos nesse lugar, no abismo. Então, nós sabemos que pela descrição da Bíblia existem demônios aprisionados no Tártaro, que se eles fossem soltos, eles trariam um estrago muito maior do que o diabo e os que estão por aí pelas potestades do ar, nos lugares celestiais, atuando. Então, esses aí estão aprisionados no Tártaro. Então, o Tártaro é também um lugar intermediário para os anjos caídos, para esses anjos que caíram, e eles também permanecem ali como forma num momento intermediário. Intermediário em quê? Em que vai se estabelecer na Bíblia o julgamento do trono branco, que é o julgamento dos mortos, aqueles que morreram sem Jesus Cristo ou aqueles que entraram em rebelião, no caso dos anjos caídos. E aí entra a terceira palavra, irmã Alex, que aparece no Novo Testamento, que é Geena, que traduzindo é o lago de fogo e enxofre, onde vai ser inaugurado, segundo o livro de Apocalipse, pelo lançamento do anticristo e do falso profeta jogados nesse lago de enxofre. Depois vai ser o julgamento das nações, conforme nós vimos no texto áureo, no livro de Mateus, capítulo 25, verso 41, em que ocorre aqui o julgamento das nações, não nações em completude, mas aqueles indivíduos que não aceitaram o plano do Senhor Jesus Cristo e aqueles indivíduos que estão lutando na batalha do Armagedon, que nós não vamos adentrar nesse detalhe hoje, mas no final do período da grande tribulação. E aí Jesus diz: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para os anjos e o diabo. E esse lago de fogo é o Geena, descrito aqui como a terceira palavra, e isso significa aqui o castigo eterno. O que é o Geena? É o estado eterno daqueles que não aceitaram a salvação em Jesus Cristo. A palavra de Deus diz que vai ser lançado no Geena a morte e o inferno. Ou seja,
todos aqueles que morreram sem Jesus Cristo estão lá no Hades, eles vão ser retirados de lá, e naquele estado vai ser retirado também o inferno, vai ser lançado aquele local intermediário vai ser esvaziado e todo ele vai ser colocado dentro desse lago de fogo e enxofre. Então, nós queremos que ninguém vá para lá, que ninguém passe por esse julgamento. Para isso, nós precisamos pregar o evangelho e as pessoas entenderem o plano de salvação de Deus, que foi executado por Jesus Cristo na cruz do Calvário, e Jesus disse, está consumado. E para alcançar esse plano é preciso crer no coração que Jesus Cristo executou isso, que Jesus Cristo ressuscitou ao terceiro dia, e com a nossa boca, com as nossas atitudes, confessar a palavra de Deus através das atitudes, através da nossa vivência, e assim estaremos livres, então, dessa condenação. Nós, então, vamos restabelecendo aqui, fazendo uma rápida recapitulação. Sheol aparece no Antigo Testamento como um local dos mortos, tanto dos salvos quanto dos não salvos, durante o Antigo Testamento. E aparece essa palavra mais de 65 vezes. E no Novo Testamento nós temos, então, o Hades, que é um local intermediário dos que morrem sem a salvação em Jesus Cristo, e aí nós não podemos dizer quem morreu salvo, quem não morreu salvo, porque é dado para a igreja e para nós o ministério da reconciliação, conforme lá em 2 aos Coríntios, mas não é dado para nós o ministério do julgamento. Quem julga é o Senhor, e quem aplica a vingança, a justiça é Deus. Nós anunciamos a palavra do Senhor. Nós não sabemos quem foi para lá, para o Hades, ou quem não foi para o Hades, ou quem foi para o céu. Isso somente Deus sabe. Mas nós temos que entender que é um local intermediário para aqueles que morreram sem Jesus Cristo. O Tártaro também é um local intermediário para os anjos caídos, e o Geena, então, é o lago de fogo e enxofre, que vai ser eterno, condenação eterna, e a seguir nós vamos estar vendo no próximo tópico o que vem a ser essa doutrina bíblica do inferno. Muito bem. Vimos então aí como a Bíblia Sagrada apresenta, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, a existência desse lugar. Então, a palavra apresenta aqui algumas expressões diferentes, mas que representam esse lugar de destino de pessoas, de um destino de condenação eterna. E é o que nós vamos abordar agora no próximo tópico, onde nós vamos falar sobre a doutrina bíblica do inferno, irmão Jair, onde nós vamos observar, então, as características deste lugar e vamos entender, de fato, o que a Bíblia apresenta. Ele é real ou ele não é real? Ele é uma metáfora, conforme dizem os filósofos, ou ele é algo que, de fato, existe e será conhecido por aqueles que findarem uma vida sem reconhecerem o sacrifício de Cristo? O que nós podemos dizer desse tópico 13, irmão Jair? Bom, o conceito bíblico do inferno, irmão, à luz de Mateus 25:41, que é o nosso texto áureo, o inferno é um lugar real. Ele não é uma história inventada, ele não é uma narrativa, ele não é uma fantasia, ele não é um simbolismo, ele não é uma metáfora, ele é um lugar real. Nós entendemos pela palavra de Deus que esse lugar ele não foi preparado aqui para o ser humano, porque o ser humano ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus, não é? Mas esse lugar foi criado para o diabo e os anjos que se rebelaram contra Deus. Agora, quando o ser humano despreza tanto a palavra de Deus, quanto o plano de Deus, quanto ao Senhor Jesus Cristo, e ele coloca-se sob o domínio do Deus desse século, que é o diabo, porque o mundo jaz no maligno, conforme a palavra de Deus, ele também, o ser humano, essa pessoa que rejeita
o plano de Deus, que rejeita Deus, que rejeita a salvação, ele também será sentenciado e destinado ao mesmo lugar que Satanás e seus demônios, conforme aqui o texto áureo, ele fala exatamente isso. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo, palavras do Senhor Jesus Cristo, dizendo aqui que aqueles que rejeitarem o plano de Deus, ele vai ser lançado neste lugar. Por quê? Não foi preparado para o homem, mas foi preparado para o diabo e para os demônios e aqueles homens que rejeitaram a palavra do Senhor, que rejeitaram o plano de salvação. O que a doutrina do inferno ela nos ensina? Ela nos ensina a realidade do inferno, que esse ensino ele é integralmente bíblico. Esse ensino ele vai nos trazer que o ser humano irá para esse local de uma maneira integral. Nós vemos isso no discurso que o Senhor Jesus Cristo ele fala no livro de Marcos, no capítulo 9, nós vamos ver a partir do verso 43. Jesus diz assim: se a tua mão te escandalizar, corta, melhor para ti entrares na vida eterna, aleijado, do que tendo duas mãos, ires para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Então Jesus está trazendo aqui a doutrina do inferno. E ele continua dizendo, onde, nesse lugar, nesse local, o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Jesus ainda diz assim, se o teu pé te escandalizar, corta-o. Melhor é para ti entrares coxo na vida do que tendo os dois pés seres lançado no inferno, no fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se teu olho se escandalizar, lança-o fora. Melhor para ti entrar no reino de Deus com um só olho, tendo dois olhos, sendo lançado no fogo do inferno. Então, Jesus continua falando aqui a respeito dando vários momentos aqui, falando que lá é um lugar de tormento, que lá é um lugar que o inimigo, aliás, que o fogo nunca se apaga e o bicho não morre. Nós vamos ver também, irmão Alex, no capítulo 10 de Mateus e verso 28, dessa integralidade que trata a palavra de Deus, dizendo, não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Esse inferno aqui que é tratado já é o Geena, o lago de fogo e enxofre, porque aquele que morre sem a salvação em Jesus Cristo, ele é lançado no Hades, que é um estado intermediário dos que não são salvos. Mas na ressurreição, o corpo vai ser unido com esta alma e vai ser lançado no Geena, no lago de fogo e enxofre. Então aqui Jesus está dizendo isso, para não temer aqueles que matam o corpo, mas nós temos que temer a Deus, que esse sim, ele tem poder para nos tirar do inferno ou nos lançar no inferno, porque Jesus, ele fala no livro de Apocalipse, ele declara, eu tenho as chaves do inferno e da morte. O que abrir, eu abro, não fecha, e assim vai. Então, as palavras do Senhor Jesus Cristo, é Ele que domina, é Ele que tem e que pode oferecer e fazer esse julgamento em o qual todo ser humano passará. Então, é necessário aqui entender que essa realidade do inferno, ele é um ensino integralmente bíblico e integral. O ser humano será lançado lá, o ser humano irá para o inferno de maneira integral, corpo e alma, se não atender o plano chamado de Deus para a salvação. Todas as pessoas que desprezam Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas passarão a eternidade totalmente separada de Deus. E aqui entra uma parte da nossa inicialmente, o conceito do inferno, que é um local real de separação de Deus, separação da presença de Deus, do amor de Deus, da fonte de vida que é Deus, e sim,
vai passar na presença do diabo e dos demônios, conforme Mateus 25 e 41. E esse castigo, então, ele será eterno. No Geena, o fogo será inextinguível, conforme a palavra de Deus. Vou citar aqui algumas referências bíblicas, Mateus 3,12, aqui Marcos, do capítulo 9, verso 43 e 48, ele é uma fornalha acesa, é um lugar de trevas. Por que de trevas? Exatamente pela falta de Deus. Deus não está ali, então as trevas, elas estão presentes. Um lugar de fogo eterno, lago de fogo, ele será um castigo eterno, ele se configura como essa penalidade a todos aqueles que se rebelam contra Deus e contra a sua palavra. Esse castigo ele tem uma relação direta com o pecado. Ele é o resultado final do pecado não confessado, do pecado não arrependido, de não haver uma mudança de atitude em relação ao pecado, de não obter o perdão, porque o perdão ele precede, para receber o perdão precisa haver o arrependimento, e eles serão lançados então após no julgamento do trono branco, lançados no lago de fogo e enxofre. A ida do ser humano para o inferno, ele é uma iniciativa primária de Deus. Mas, aliás, ele não é uma iniciativa primária de Deus. Ele é o fruto das nossas escolhas, da escolha do ser humano. Aqueles que deliberadamente se rebelam contra o Altíssimo. Esse ensino, ele é bíblico e ele é claro e simples. Os que rejeitam a Cristo receberão um castigo eterno. Os que escolherem Cristo receberão a vida eterna. Agora, a escolha, tanto para a salvação e a antítese da salvação, que é a condenação, ela é pessoal. Essa escolha é pessoal. Cada um escolhe ser salvo, cada um escolhe aceitar ao Senhor Jesus Cristo, mas diante dessa decisão haverá a consequência. A consequência de aceitar Jesus é vida eterna, é salvação, é lugar de regozijo, que nós vamos ver ainda nos próximos ensinos, nas próximas aulas, mas aqueles que rejeitaram o plano de Deus é o local, é o inferno que está destinado para o diabo e seus demônios e todos aqueles que não aceitam, que rejeitam o plano de Deus para a salvação. Muito bem, meus irmãos, vimos então aí a exposição a respeito da doutrina bíblica do inferno e do conceito bíblico do inferno também, o que a doutrina ela ensina. Então, uma coisa que vale destacar, irmão Jair, sobre o inferno é que o inferno não é um lugar onde Satanás reina. As pessoas entendem que elas vão, aqueles que vão para o inferno serão dominados por Satanás e lá ele vai fazer destas o que eles bem entendem. Nós, à luz de Apocalipse capítulo 20, versículo 10, sabemos que este lugar é também o lugar da prisão deste inimigo dos seres humanos, inimigo de Deus, porque o texto sagrado diz: e o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para sempre. Quando este lugar, conforme o irmão Jair já mencionou, aquilo que o texto do Novo Testamento apresenta, as expressões para esse lugar chamado inferno, e esse lugar onde será lançado o que o irmão Jair mencionou, o Geena, nesse lugar, quando Satanás for lançado lá, ele será lançado para ser atormentado, bem como aqueles todos que não creram na palavra de Deus, irmão Jair. Infelizmente a gente vê esse entendimento de que Satanás está lá com um tridente judiando das pessoas, né? A gente vê na mitologia, tanto a mitologia cristã como a mitologia grega, ela traz esses aspectos. Na mitologia grega, o Satanás lá é chamado de Hades, e Hades é o que acessa
as portas e dá acesso às almas chegarem lá, e ele fica lá atormentando. É ele que governa o Hades na mitologia grega. E na mitologia cristã, infelizmente, ocorre isso, porque se ocorre a mitologia, porque não está seguindo, se é cristã, não está seguindo a Bíblia corretamente. Então, o ensino correto da palavra de Deus, ele vai destruir com a mitologia. E aí, nós vamos ver que o Satanás, o diabo, ele nem sequer botou o pé no inferno ainda. Nós vamos ver o apóstolo Paulo dizer que em Efésios capítulo 6, que o diabo e os demônios, potestades, principados, eles andam nos lugares celestiais. Eles não chegaram ainda lá. Eles só vão chegar após o juízo do trono branco que Deus vai lançar. Jesus vai lançar eles lá dentro do Geena. Mateus capítulo 13, versículo 36, vai haver a expressão de Jesus mencionando, conforme quando abrimos o programa, nós mencionamos que Jesus foi quem mais falou sobre o inferno. Aliás, Jesus falou mais sobre o inferno do que do céu. E lá em Mateus capítulo 13, versículo 36 a seguir, vai narrar a fala de Jesus abordando a respeito do assunto do inferno. E ele vai usar a expressão que a respeito do ranger de dentes, onde vai dizer ali no capítulo 13, versículo 42, e lança alusão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então existe aquela expressão que diz que as pessoas preferem ir para o inferno com os amigos do que ir para o céu, porque lá no céu vai ficar cantando uma musiquinha e tratam de uma maneira tão banal, de uma maneira tão absurda e ignoram o fato de que este lugar é um lugar de tormento. Não haverá festa naquele lugar. Não haverá a festa, como muitos dizem, o diabo vai estar lá recepcionando aqueles que foram condenados. Não, aqueles que caírem lá, eles estarão condenados e todos passarão por tormento eterno, e ali não haverá alegria, haverá pranto, choro e ranger de dentes. Outra coisa que vale a pena destacar, irmão Jair, é esse aspecto de que o inferno não é temporário. Existem alguns teólogos que eles mencionam a temporalidade do inferno, que as pessoas vão passar por um período ali, mas elas serão purificadas e posteriormente, então, não é isso que a palavra do Senhor nos apresenta. Ela fala de punição eterna. Mateus capítulo 25, 46, Mateus capítulo 25 e versículo 46, nos diz o seguinte, a palavra de Deus. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. O texto sagrado, Jesus falando que há sim uma eternidade. O inferno, a punição eterna, a perdição eterna, o fogo eterno é para todo sempre. Eu não sei se a pessoa que está nos acompanhando, irmão Jair, consegue dimensionar o que é eternidade, mas tente colocar na sua mente que a eternidade é incomparável com qualquer período que alguém possa ter passado, longo período de sofrimento aqui nessa terra. Quem sabe você diga, eu estou há 10 anos passando por algum tipo de problema, eu estou há 15 anos passando por algum tipo de problema. Isso não é comparável com o que é a eternidade. Então, a palavra de Deus, ela é muito clara, muito objetiva quando trata do inferno. Irmão Jair, outra coisa que vale destacar é que o inferno não é lugar de gente má apenas. Porque há quem diga que ela não pratica nada de errado, ela não comete nenhum erro, não rouba ninguém, não pratica nenhum crime, então essa pessoa pode dizer, então eu tenho direito ao céu. E aí o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 3, versículo 9, ele vai mostrar que todo ser humano que não passou pelo processo da justificação pela fé em Cristo Jesus e que recebeu o perdão dos seus pecados,
Eles estão debaixo do pecado e, consequentemente, debaixo de juízo. Capítulo 3 de Romanos, versículo 9 a seguir, diz: pois que somos nós mais excelentes? De maneira nenhuma, pois já dantes demonstramos, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado, como está escrito, não há um justo sequer. Olha aqui o apóstolo Paulo trazendo a verdade de que aquele que não teve um encontro com a graça, que não teve um encontro com o evangelho, ele está colocado na categoria de injusto diante de Deus. E se não acreditar no sacrifício de Cristo, não crer nesse sacrifício, não entregar a sua vida, e como nós já estudamos em programas anteriores, não colocar a sua vida na presença do Senhor, com uma vida entregue na presença do Senhor, então este não poderá desfrutar da salvação, do céu. Então o inferno, não é só lugar de Hitler, não é só lugar de Stalin, não é só lugar de estupradores, não. O inferno será o lugar e o destino daqueles que não quiseram viver uma vida, entregarem a sua vida a Jesus e crerem em Jesus como seu Salvador. Irmão Jair, o que nós podemos acrescentar e a respeito desse assunto, já indo então para a reta final do nosso programa, irmão Jair? Eu vejo, irmão Alex, que é necessário a gente falar sobre como escapar do inferno. Muito bom. Como escapar do inferno. A gente está falando aqui da doutrina do inferno, mas a Bíblia ela nos coloca a maneira de como escapar do inferno. O caminho contrário do inferno é o caminho da salvação. E a salvação a Bíblia apresenta através do arrependimento. A pessoa precisa saber, conforme foi lido aqui, a universalidade do pecado. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus e precisam se restabelecer com Deus. E isso vem através do arrependimento. Jesus, quando ele inicia a pregar, ele diz: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, ou o reino dos céus. Então é necessário o arrependimento dos seus pecados, confessar os pecados, mudar de atitude e viver uma vida de fé. Crer no Senhor Jesus Cristo, crer na palavra de Deus e perseverar. Um dos temas aqui da nossa lição é salvação, santidade e perseverança. Perseverar na obediência a Deus. Obedecer a Deus no quê? Na sua palavra, nas suas doutrinas, nos seus ensinamentos, que esse é o caminho que vai livrar, que vai fazer com que a pessoa escape do inferno. Não é ela sendo boa, não é ela fazendo coisas pelos seus méritos. Isso é uma obrigação de toda pessoa, mas Deus estabelece uma justiça superior à nossa. A justiça de Deus, ela se vincula ao sangue derramado de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, o inferno, nós temos que saber que o inferno é um lugar real, que ele não é história da carochinha, mas ele tem uma condição. Só vai para lá quem persistir no inferno, ele vai, aliás, no pecado, quem persiste no inferno, mais uma vez, quem persiste no pecado enfrentará o inferno. Os arrependidos serão salvos. Glória a Deus. Nós verificamos aqui duas saídas. Arrependimento que vai gerar perdão e aí viver de acordo com a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela nos estabelece que aquele que está em Cristo Jesus não tem mais condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, não vai passar por julgamento. Aquele que está em Cristo Jesus, que aceitou Jesus, ele está livre do julgamento, da condenação, porque a palavra já diz aqui, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, que Deus te abençoe, que faça a palavra adentrar no teu coração e que venha cumprir a palavra de Deus através do arrependimento. Deus vai perdoar os nossos pecados, tem perdoado nossos pecados e vamos viver perseverando, vivendo a palavra de Deus, vivendo o que a Bíblia nos ensina de acordo com a palavra do Senhor, e isso a gente consegue através do quê? Como nós apresentamos em lições anteriores.
meditação na palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, oração, contínua oração, momentos de habituais de oração, diários de oração, de contato com Deus, e a prática de jejum e a prática da fraternidade, da comunhão com os nossos irmãos em Cristo Jesus. Muito bem, meus irmãos, vimos então no programa de hoje, falando então sobre a realidade bíblica do inferno, que à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor, de sofrimento, de tormento, é real. E por isso, essa realidade deve valorizar cada vez mais no nosso coração a tão grande salvação que nós alcançamos em Cristo Jesus, providenciada esta salvação por Deus, que conforme João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso devemos, então, nos firmar em Jesus Cristo, na sua palavra, conforme o irmão Jair já mencionou, e seguir a Jesus de todo o nosso coração, não atentando para as atrações desse mundo, que tentam desviar o nosso caminho, nosso olhar daquele lugar, daquele troféu, daquela coroa que nos está preparada para todos aqueles que forem fiéis até o fim. Então, nós, sem Cristo, não temos como passar a eternidade no céu, mas com Cristo estaremos livres do inferno e viveremos com Deus para todo o sempre. E nós queremos orar por você neste momento e dizer a você que se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, é tempo de você aceitar na sua vida como seu Salvador. Como nós mencionamos aqui, a realidade desse cenário que a Bíblia nos apresenta, da existência do inferno, nós precisamos entender que esta realidade é real, ele existe, e neste lugar estarão pessoas que praticaram atos absurdos, atos cruéis, mas também estarão pessoas que viveram uma vida de paz, de boas ações, mas nós percebemos à luz da palavra de Deus e que neste lugar, o inferno, também estarão pessoas que praticaram bem, mas que rejeitaram a palavra da salvação provida por Cristo Jesus. Então, entregue a sua vida a Jesus. Quem sabe o que você está precisando é somente entregar a sua vida a Jesus. Você já é uma pessoa de um bom caráter, de uma boa índole. Quem sabe você é uma pessoa que tem boas práticas, você é bem vista no seu meio familiar, no seu meio de amizades. Você precisa de Jesus. Sem Jesus, a sua vida é incompleta. Então, entregue a sua vida a Jesus nesta hora. Se você está afastado dos caminhos do Senhor, você conhece a verdade. A verdade, ela machuca, ela fere, mas essa ferida, ela é para que a cura de fato aconteça, para que não venhamos sofrer na eternidade por razões de negligências aqui nesta terra. A salvação não existirá após a morte ou após a vinda de Cristo. Alguns anunciam que haverá salvação após a morte. Não há salvação após a morte. Vindo a morte, após isso vem o juízo de Deus. Irmão Jair, suas considerações finais. Meus irmãos, realmente precisamos perseverar nessa caminhada, perseverar com fé na palavra de Deus, com fé em Jesus Cristo, e nós buscando sempre observar nas nossas atitudes, no nosso dia a dia, cumprir aquilo que a palavra de Deus tem designado para que nós possamos trilhar esse caminho de fé, esse caminho de obediência, e assim, irmãos, sermos livres desse lugar que não desejamos para ninguém. Não desejamos para ninguém, mas desejamos que você venha a entender o plano de salvação para a tua alma.